Boa tarde, a paz do Senhor a todos, né? Que o Senhor Jesus venha abençoar a cada vida, né? Porque o Senhor até aqui tem nos sustentado, né? Então, irmãos, eu venho falar com os irmãos, né? Deus tocou no meu coração para me meditar nesta tarde com os irmãos sobre o Salmo 3. Amém? Então, vamos ler o Salmo 3, o 3, né? Davi confia em Deus na adversidade. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o teu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o povo seja a tua bênção. Glória a Deus, né? Aqui a gente vê, né, irmãos, Davi, né, mostrando a sua confiança em Deus no momento que ele estava ali, passando, né, aquela luta, aquela tribulação que todos nós sabemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas teve, né, as suas lutas, suas aflições, né? Então, o Salmo 3, irmãos, nos ensina que nas aflições a gente depende de quem? De Jesus, de Deus, né? Então, a gente tem que descansar nele e clamar por ele. Se você está em Cristo, está equipado no Senhor, se você ainda não está em Cristo, você não tem como recorrer. Então, corra para Cristo, pois ele é o único que pode cuidar de você. Porque, na verdade, irmãos, o nosso socorro é Jesus, é só Ele pode livrar a gente dos nossos adversários, dos nossos perseguidores, porque, irmãos, são tantos, misericórdia. Irmãos, se a gente ficar quietinha, não orar, se a gente não for na igreja, irmãos, nada, as lutas pode vir, mas vem tipo assim, né, fraquinha, e vem lutas assim. Mas agora, irmãos, experimenta se entregar de verdade para o Senhor, como vão se levantar milhares e milhares de pessoas usadas para tirar você do foco. Tirar você do quê? Do foco que é Jesus, porque Satanás não quer, irmãos. Eles fazem reuniões no inferno contra nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos dando frutos, aleluia. Nós estamos dando fruto para o reino dos céus, né? Nós estamos ganhando almas, nós estamos deixando Deus trabalhar dentro de nós, nós estamos abrindo o nosso coração e falando: Pai, usa-me, eis-me aqui, Senhor, me usa, Pai, para fazer a tua vontade, para fazer o teu querer. Então, por isso que o inimigo se levanta mesmo, aí vai se levantar vários, irmãos. Misericórdia, a gente sabe que não é fácil, né? Mas é porque nós estamos mexendo no ninho do inferno. E Satanás, irmãos, não vai ficar de braço cruzado, não. Ele vai se unir sim com os seus bandos sujos e imundos contra a nossa vida. Mas nós temos que entender que aquele que está debaixo do esconderijo, aquele que está equipado com as armas celestiais, aquele que está orando, se revestindo, se consagrando, ele está guardado no Senhor. E a vitória já é nossa, já é garantida, porque assim o Senhor fala para nós na palavra dele, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, né? Então, irmãos, a gente tem que entender, olha para você ver, no versículo 3 aqui, o que o salmista diz, né? Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me Deus do teu santo monte. Olha para você ver, irmãos,
Como que esse salmo, esse versículo 3 também, aqui está nos dizendo, né? Porque muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Por quê? Porque as pessoas se levantam, irmãos, contra nossas vidas, até mesmo fazendo a gente lembrar do nosso passado, dos nossos pecados, para julgar na nossa cara e dizer, não, Deus não tem salvação, não. Você lembra o que você fez lá no passado? Mas a gente tem que entender que passado é passado. E Jesus julgou no mar do esquecimento todo o nosso passado. E agora nós somos novas criaturas. Agora nós somos, né, novas vidas em Cristo Jesus. Então o passado é passado, o que a gente fez, deixou de fazer, acabou, irmãos. Agora é daqui para frente. Então o inimigo vai se levantar sim, sabe para quê? Para te acusar. Ele vai querer te acusar para você parar, irmãos. Se a gente tivesse ideia como que o inferno se incomoda quando a gente dobra os nossos joelhos, quando a gente ora, quando a gente louva, como que o inferno fica atribulado, como que o inferno... Irmãos, os capetas eu fico imaginando, porque a gente não pode ver, né? Mas assim, eu imagino que misericórdia deve ser uma guerra, assim, eles devem ficar loucos, porque Satanás sabe que aquele que ora, que aquele que jejua, que aquele que está de joelho diante do Senhor, que aquele que confia verdadeiramente, que aquele que louva com o coração, não com uma questão de querer aparecer, não, com aquele que louva com todo o seu coração, com toda a sua alma para o Senhor. Irmãos, Satanás fica doido e nós temos que entender que a gente está dando fruto. E que a gente está dando fruto e vamos ter sim vários inimigos, mas a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra potestades e demônios, né? Contra hostes espirituais da maldade, mas nós estamos guardados e selados com o grande eu sou, o Deus que tudo pode fazer, o Deus que vai na nossa frente, o Deus que escreve uma nova história, o Deus que limpa o nosso coração, o Deus que nos restaura, o Deus que nos perdoa, o Deus que, irmão, nos ama, o Deus que nos corrige, o Deus que nos ama. Esse é o nosso Deus, né? Ele é o nosso Deus, a gente depende dele. Então a gente tem que entender, irmãos, que a gente precisamos entender que nós dependemos do Senhor e que nossa segurança está nele e que vai se levantar, sim, vai levantar. A gente vai passar por adversidade, aflição, dor, angústia, perseguição, calúnia, fofoca, pode ser o que for, mas o Senhor se levanta pela nossa causa, ele pleiteia a nossa causa, ele é o nosso juiz, ele é o nosso advogado, né? Então, o salmista aqui, ele nos ensina, né, que ele nos ajuda a compreender mais claramente quão íntima é a presença de Deus conosco. Ele proclama que Deus criou com infinito cuidado e o formou em divina semelhança. E em Hebreus também, irmãos, 4,13, o escritor confessa a sabedoria de Deus, que conhece as atitudes e pensamentos do coração. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai que nos conhece, que nos sabe tudo que a gente passa, tudo que a gente é. Ele conhece as intenções do coração, ele sabe de tudo. E se você está justo e sendo fiel com ele, não se preocupe, irmãos. Não se preocupe, mas tenha em mente que você vai ser perseguido sim, porque nós estamos dando fruto, nós estamos ganhando alma, nós estamos mexendo no ninho do inferno e Satanás não está feliz e nem de braços cruzados, não. Muito pelo contrário, ele está batalhando, ele não descansa, a luta dele é sempre contra a nossa vida. Até que o Senhor venha nos tirar daqui, porque nós não somos daqui, nós somos peregrinos daqui. Aqui não é nossa morada, breve nós vamos embora, né? Então nós temos que entender que a nossa confiança está em Deus. Independente da adversidade, da tribulação, a gente tem que fazer como Davi, né? Fazer essa oração diante do Senhor e entregar para Ele, né? Entregar para Ele as nossas adversidades, as nossas, né? As pessoas quando perseguem a gente, porque Davi, olha para você ver, Davi, quando ele, aqui nesse Salmo 3, foi quando ele teve que fugir de diante da face de Absalão, seu próprio filho, né?
que queria ali lutar contra ele, que é o próprio pai. Mas isso a gente sabe, irmãos, que isso não é questão de carne e sangue. A gente sabe que a nossa luta é espiritual. E o inimigo vai usar pessoas, justamente que a gente ama, para o quê? Para tirar a gente do foco, para fazer a gente desanimar, para fazer a gente voltar atrás, para fazer a gente desistir. É isso que Satanás vai fazer. Então, aqui neste salmo, é por isso essa aflição que ele está passando tão grande, é porque o filho dele procura até matar ele. Para vocês terem ideia, irmãos, porque o inimigo, ele às vezes pega pessoas que, né, do nosso próprio sangue, justamente para quê? Para ferir e machucar até a nossa alma. Por quê? Porque dói, irmãos. Os de fora dói, mas os de casa é pior. Porque as pessoas, né, os parentes de casa de sangue, né? Eu falo pai, mãe, filhos, filhas, irmãos, que são, né, o nosso sangue. Então, isso dói mais do que as pessoas de fora quando nos atacam. Mas é por isso, porque isso é estratégia do inimigo, né? Isso é estratégia de Satanás para tirar a gente da presença de Deus, né? Mas nós temos que confiar e acreditar que Deus está conosco, né? Que Ele está conosco, que nós temos que confiar nele e esperar, né? Que o Senhor, Ele nos ajudará, que Ele sempre nos ajudou e que se nós estamos aqui hoje com vida e respirando, é porque Ele se levantou em favor da nossa vida, né? Ele se levantou e nos guardou de tantos, né, milhares e milhares de pessoas que se levantam contra nós, né? Porque se não fosse Jesus, nós não aguentaríamos tantas perseguições, tantas calúnias, tantas injúrias, mas não somos nós, irmãos, porque nós não temos força. É que nossa força vem do Senhor Jesus. A nossa força não vem de nós. Quem somos nós para dizer que temos força? Não. A nossa força vem dele. Ele nos dá graça, ele nos sustenta, ele é a nossa força, né? Então, que nós devemos continuar confiando em Deus e tendo essa certeza que aquele que está no trabalho, que aquele que está no trabalho, né, fazendo a vontade do Senhor, aquele que está andando corretamente sendo justo, vai ser apedrejado sim, vai passar por adversidade sim, mas no final a vitória é certa. A vitória é certa, que pode levantar o inferno todo contra nós, mas nós somos muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de vós. E não se esqueça, o Senhor Jesus é contigo e nós não estamos sozinhos, pois Deus é o nosso refúgio e fortaleza.